tinha muitas vezes me convidado para vir, mas a agenda é complicada. Para ir lá tem que ter ou uma manhã ou uma tarde toda livre, né? Então eu e o Samuel me intimou também, né? Para de passar por aqui. Agradeço muito a acolhida dele aqui. Falei, olha, eu não sei se é possível, né? E acontece com esse negócio da pandemia que muitas paróquias desmarcam as celebrações, né? Com medo de quando vai o bispo de lotar demais. Então várias missas foram desmarcadas com esse medo, né? De indo ao arcebispo, começar a ter gente demais na paróquia, na igreja e tudo mais. Então vários desmarcaram. Quando desmarcam as celebrações, eu peço para ver alguma paróquia que faz tempo que eu não vou e que tudo mais, para marcar no lugar, né? Falei, não, dessa vez eu vou deixar ali, vou pensar que eu vou fazer no domingo, ou vou colocar em dia algumas correspondências que tem que colocar, que está atrasado um certo tempo, o negócio todo. Falei, não, acho que eu vou responder aos convites, né, do Padre Alexandre e do Samuel para passar lá. Celebro de manhã, almoço e saio, né? Então foi esse o plano de vir conhecer, né? Já tinha visto por fotografias e tudo mais. Mas eu estava dizendo que ao Padre Alexandre a importância desses primeiros momentos, né? Primeiros momentos. Eu falava aqui de ele colocar por escrito, claro, por escrito é uma consequência, mas o fato de aqueles que dão início a uma obra, de uma certa forma, tem graças especiais. Tem graças especiais que para poder começar algo, né? Eu estava vendo esses dias o lançamento de um foguete, né? Estava falando do ônibus espacial, que graças ao ônibus espacial que tem aqui a ligação de internet para vocês, né? Então, a saída do ônibus espacial é um incêndio, né? A potência que tem para poder fazer subir todo aquele peso. Mas depois que entra em órbita, não precisa de tanto mais, porque as coisas depois vão pela própria questão de atração da Terra, de questão da a própria natureza vai fazendo muita coisa, só questão de corrigir a rota muitas vezes. Mas esse início, o que se gasta de combustível sólido, o que gasta de coisa assim é muito grande, né? Supõe um momento muito importante. Então, acho que a mesma coisa, para poder começar uma obra, é como se lançar o foguete, sair, digamos assim, do dia a dia, para lançar, e depois vai ter a sua própria caminhada, vai ter que corrigir rotas, vai ter que organizar, conforme o lugar que for, vai ter que saber que estrela que vai seguir, essas questões todas aí. Mas é um momento de que aqueles que estão iniciando têm sacrifícios, né? Porque são coisas que vão se descobrindo, né? Está no coração do Padre Alexandre, mas mesmo ele também vai descobrindo aos poucos muita coisa, depois com toda a equipe também que coordena. Então, o primeiro momento, além da questão de deixar por escrito para a posteridade, lembrar um pouco da Carta Caritatis dos Cistercienses, né, sobre isso, mas essa inspiração que, de uma certa forma, vocês participam também daquilo que são as inspirações também do Padre Alexandre, aqueles que estão próximos, que iniciam, supõe todo esse momento forte de início, mas também de coparticipar também dos mesmos sonhos, inspirações, ideias, e eu me tempo olhar realmente a rota, pelo menos agora. Amanhã pode corrigir algumas coisas, pode mudar alguma coisa que nós não sabemos, né? Mas é muito importante esse início, né? Quando o Padre Alexandre veio falar comigo umas primeiras vezes sobre eu entrar para a Arquidiocese do Rio e dizem que ele vai da inspiração dele de ter todo um trabalho especial em relação à misericórdia e tudo mais, ele tinha algo no coração, mas que não tinha visto tudo o que aconteceu depois, né? Muita coisa foi a providência que foi dirigindo, né? Tinha a inspiração, tinha o coração voltado para algo, mas é só mesmo a caminhada da ação do Espírito Santo que vai determinando. Vocês estão nesse momento, estão há um ano aqui, não é? E já um pouco mais de tempo, claro que iniciou o Olhar Misericordioso, que foi aprovado, aquela questão toda, mas são alguns anos para quem tem, como nós temos mais de 800 anos, né, cistercienses. Então, ou seja, são situações que vocês vivem e que devem aproveitar bastante para ver bem os sinais do Espírito de Deus nesse momento, né? O tema da misericórdia é um tema bíblico. O Antigo Testamento já tem algo, o Novo Testamento também,
É uma revelação que já está muito clara. Deus é misericordioso. Porém, ultimamente, né, nós vimos como foi necessário, foi importante a igreja chamar atenção com relação a isso. Começou justamente a aparecer algumas revelações particulares, como Santa Faustina, por exemplo, é um dos exemplos com relação a isso, mas também outros, né? E também, além dessas revelações particulares, também toda a questão da própria igreja enquanto instituição dar passos, né? João Paulo II, São João Paulo II criar o Domingo da Misericórdia, além da canonização, beatificação de Santa Faustina, também o Dives em Misericórdia, outro documento, né? O Papa Francisco, o seu próprio tema da própria brasão também, e o Ano da Misericórdia. Então, há alguns sinais que ultimamente o Espírito está dando, que deseja que a igreja, né, fale e testemunhe ainda mais a misericórdia. Não é um tema novo, é um tema bíblico, um tema antigo, mas essas revelações particulares e a própria igreja enquanto instituição vai justamente chamando a atenção para alguns aspectos que o mundo necessita naquele momento, né? E dentro desse movimento da questão da misericórdia, acho que isso tudo terá que ser estudado no futuro também, né? Da igreja falar sobre misericórdia, anunciar a misericórdia e fazer vir à tona tudo isso, é um movimento também de espiritualidade que vai surgindo, né? Vocês se inserem aí também, olhar misericordioso, né? Entra nesse mesmo movimento em relação à misericórdia, né? E, é claro, a misericórdia tem vários olhares específicos, né? Aqui, na inspiração, né, que teve o Padre Alexandre com vocês, de trabalhar com sacerdotes, trabalhar com as famílias, enfim, como servir. Começou mais com sacerdotes, visita aos sacerdotes doentes, enfermos, idosos, tal. Então, os passos vão sendo dados, né, conforme o Espírito até tem um local, inclusive, para acolher para os padres por algum tempo também. Então, a ação do Espírito vai mostrando esse olhar misericordioso, essa misericórdia, que é revelação, mas ao mesmo tempo aparece nos últimos 20 anos, mais ou menos, 30 anos, aparece um pouco mais com ênfase, né, dentro da própria igreja. E se for olhar Santa Faustina um pouquinho mais de tempo ainda, vocês estão tem uma visibilização desse movimento da misericórdia na história da igreja recente, de vir à tona isso. Será realmente a igreja que olha e faz com que as pessoas experimentem a misericórdia de Deus para algumas situações específicas da igreja, da sociedade, dos sacerdotes? As coisas vão aparecendo pouco a pouco. Por isso, esse momento é muito importante para encontrar esses caminhos, né? Encontrar esses caminhos e delimitar também os trabalhos e essas lutas, porque cada carisma tem um serviço específico à igreja, que vai servir a igreja naquele aspecto, né? Que vai poder dinamizar naquele aspecto, que talvez outros também possam fazê-lo, mas sentem vocacionados a isso, né? Então, alguns vão trabalhar, tem uma experiência, como nós temos vários grupos assim, trabalhar com as pessoas de rua, com as pessoas que estão sem teto, tudo mais. Para vocês surgiu justamente a questão da misericórdia, que às vezes coincide em algumas coisas, né, quando trabalhar com as pessoas mais pobres, levar alimento para os pobres, etc., mas que é com esse olhar diferente, né, dentro do carisma próprio, né? Por isso que eu acho que é muito importante esse momento de início, né? E com essa providência de ter um local, né, para ter a comunidade de vida, que está começando, né, de ter também um lugar de acolhimento, né? Então, são situações que devem ser muito bem visibilizadas e vividas também, né? E vendo como o Alexandre aos poucos vai também vendo aquelas inspirações que teve, como que as coisas vão se clareando, além dos cabelos, né, também, né, vão se clareando na sua vida, no seu coração, junto com uma equipe que vai estando junto, vai se formando. E uma das coisas que é muito importante, e eu vejo isso também, a própria convicção minha, desde o começo, é a unidade entre todos, né? Eu falo muito da unidade da igreja, sofro muito quando não vejo essa unidade, né? Isso machuca muito a gente. Mas uma das coisas que, se nesse momento
né, de lançamento do foguete, digamos assim, esse momento importante, né, de começar toda uma caminhada, é muito importante a comunhão, uma comunhão afetiva, efetiva, né, de poder partilhar e poder ajudar cada um com o carisma que tem, com o dom que tem, e de poder ver como é que eu posso contribuir, como é que eu posso colaborar, né? E nesse aspecto, São Bento, muito sábio, ele fala assim que mesmo o mais recente que entrou, o mais novinho da casa, pode dar conselhos importantes, né? Não só os mais velhos, né? Mas também o último, o mais que entrou por último, entrou agora há pouco, também pode dar conselhos importantes também. Saber escutar a todos dentro de toda essa caminhada aí. E ao mesmo tempo, nesse aspecto de que se trabalhe um pouco o carisma que é sempre para a igreja, todos os carismas são para os outros, né? Que também aqueles que estão participando possam estar se santificando, se convertendo, ou seja, fazendo a experiência da santidade, da santificação cada vez maiores. Quem trabalhando para os outros e trabalhando para o bem da igreja, num carisma que é sempre oblativo, né? Todos os carismas são para os outros, os ministérios e tudo mais, também que vocês, dentro disso, se santifiquem, né? Sejam cada vez mais homens e mulheres de Deus, né? Casados, solteiros, consagrados, enfim, cada um dentro da vida de cada um, mas vivendo esse momento, né? Quais são os caminhos da manhã? O Espírito, como conduziu até hoje, vai conduzir amanhã também. Importante que não percam nunca essa comunhão, a unidade com Deus e com os irmãos, a procura de ver os sinais dos tempos, ver para onde caminha justamente aquilo que o Espírito vai mostrando dentro da caminhada de cada um, e que nisso tudo possam servir a essa igreja que necessita também de todos os carismas, né? Eu sempre tive muita convicção, e acho que todo mundo que me conhece no Rio sabe muito bem disso, o respeito e a valorização de todos os carismas que existem, né? Porque nós não somos dono do Espírito Santo, né? Ele quem resolve o que ele quer fazer, cabe a gente só discernir se é dele ou não, né? Incentivar os que são e levar para frente, né? Por isso mesmo, possam também ser esse carisma para a igreja, e dentro desse movimento da misericórdia que nos últimos tempos vem assim assumindo a igreja, vocês possam fazer essa experiência de visibilizar isso dentro de um olhar específico, né, que está se aos poucos delimitando, né, aquilo que vocês são chamados, né? Mas sejam abertos à ação do Espírito Santo e sempre disponíveis para servir com generosidade, né, e não faltará tanto a providência de Deus como também o discernimento do Espírito também para cada um, né? Cada um que vai chegando, né, faça para a experiência. Esperamos que todos perseverem, né, todos perseverem na caminhada, mas mesmo que por acaso alguém discernir outro tipo de caminho, vai ser marcado por essa experiência aqui também, né? Esperamos que todo mundo possa viver intensamente e nesse mundo tão complicado, tão difícil, tão polarizado, tão cheio de perseguição aos cristãos, eles façam essa diferença, né? De poder realmente, mesmo flechado como São Sebastião, se levantar e continuar evangelizando, continuar anunciando o Evangelho cada vez mais, né? Então, e aquilo que já fizeram, né, Deus fez de vocês a tantas pessoas que passaram por aqui, ou mesmo em outros lugares que você vai se encontrando, foram visitados também, né, que Deus possa, a olhar tudo isso, confirmar ainda mais a vocação de cada um, né? É sempre um grande mistério que não cabe explicação, que nem o Círio de Nazaré, né? Não tem explicação, né? Que é a vocação de cada um, chamado de cada um, como é que Deus leva as pessoas a deixar tudo, a caminhar no Senhor e a servir com generosidade, com alegria, entregando a sua própria vida, né? Sempre é um grande mistério que a gente chega realmente tirando as sandálias, né? Como chega para perto da sarça ardente, porque é Deus quem atua e quem age, né? Então tenho certeza que a gente vai acompanhando com as orações, com a nossa unidade, né? Mesmo de longe, sem poder estar sempre em tudo, difícil, né? De poder estar em todas as coisas, mas a gente acompanha com muito carinho, e com as orações também, e rezem para que a gente possa fazer também a vontade de Deus e servir também a grande cidade do Rio de Janeiro, que é a nossa primeira missão ali, né? Além das outras que a gente já tem,
mas servir ali também, né? Muito obrigado. Senhor Cardeal, interessante que eu queria muito que esse momento fosse um momento para nós também de conversa com o Pai, né? E nesse caso, eu sou avô, pelo jeito. A Marianinha tem essa teoria também. Não, eu tenho certeza que o que eu vou falar aqui é de todos os filhos aqui, né? Esse lugar é do Senhor, o Senhor aqui sinta-se super à vontade em vir, descansar. Tranquilo, você foi convidado, não faltou convite. Exatamente. Quando o senhor quiser, pode trazer os bispos, os sacerdotes que o senhor quiser também. E para nós vai ser sempre uma alegria receber qualquer irmão no sacerdócio, né? Os nossos bispos, aqueles que nos trazem a força dos apóstolos, né? E o que me veio no meu coração é justamente que a gente pudesse, lógico, não vamos fazer isso, Dona Ani tem pouco tempo, mas me veio, porque a gente não fazia algumas perguntas para a Dona Ani em relação a isso que ele falou. Eu estou cheio de perguntas aqui, não sei, talvez vocês... Pode fazer, não tem problema. Eu tenho que chegar, até amanhã cedo, eu tenho que chegar no Rio. O Rafa... Eu lembro que o padre Alexandre, ele conta pra gente daquela reunião que ele teve com o senhor, quando ele foi contar pro senhor sobre a experiência que ele teve, né, da fundação da comunidade. E aí ele dizia do trabalho com os sacerdotes. E o senhor se surpreendeu e falou, os sacerdotes, né, e havia tido uma reunião há pouco tempo com os bispos, parece, falando sobre esse tema. E como assim no coração do Senhor há essa esperança em nós no trabalho com os sacerdotes, assim, que eu vi que o Senhor falou bastante sobre os sacerdotes em si. Então, não sei se me fiz claro. Sim, uma das coisas que eu sempre me preocupei no Rio de Janeiro é que nós não tínhamos, e não temos ainda, um lugar, uma situação que os padres possam se regenerar, se recuperar, retomar um pouco seu entusiasmo, ter um tempo de descanso, quando necessita de algum tratamento também. O que tem em Belo Horizonte, tem em Curitiba, tem em São Paulo, o Rio não tem. E eu, quando cheguei ao Rio, eu já fiz 2 experiências fracassadas de encontrar equipe, né, que pudesse, assim, padres, psicólogos, etc., de poder, assim, atender os padres. Numa delas fizemos até estatuto lá, regimento, arranjamos o local de atendimento fora da cúria para não ser identificado e tal. Tanta coisa assim, né? Mas nunca foi para frente, nunca deu muito certo, né? Essas questões todas. A gente tentou aí gerar a Ismael e Isaac, essa questão toda aí, né? E até quando funcionou, eu dizia junto de Padre Alexandre que é muito importante, conversamos muitas vezes na reunião nossa, né, como ajudar os sacerdotes, como ajudar os padres, né, que necessitam de um tempo de recuperação e de tudo mais. E que quando ele trouxe essa ideia, eu falei, bom, aquilo que a gente, enquanto instituição, enquanto igreja, pensa numa necessidade, o Espírito traz enquanto carisma, né? Eu tenho visto muito isso, ou seja, uma coisa a igreja pensa, chega a conclusões por escrito, faz documentos, etc., mas depois de um carisma que vem responder a isso, né? Então, aquilo que ele trouxe é justamente aquilo que nós estamos pensando em fazer, como fazer acontecer, de que forma acontecer, né? Então, nesse aspecto eu vejo que é um belo sinal, né? Ele começou ali no início, começou visitando a casa do padre, visitando alguns sacerdotes ali do Rio de Janeiro, tudo mais. Foi os primeiros passos dados, né? Fala, Haddad. Pudesse perguntar, me baseando no lema propriamente do Senhor, que é o lema episcopal, para que todos sejam um, e junto a isso aquilo que o Senhor sempre clama, que é o sentir com a igreja.
né, o Senhor como nosso pastor, como nosso Pai, aquele que chancelou tudo para que tudo hoje pudesse estar assim, né, quis Deus que passasse pelas mãos e pelo coração do Senhor. A pergunta que eu faço é a nível coração do Senhor, é a nível coração da igreja. Como nós, enquanto olhar misericordioso, podemos ser cada vez mais um com o coração do Senhor e mais um com o coração da igreja, para gerar essa unidade. Você falou alguns aspectos que eu toquei por alto aqui na fala, mas é isso mesmo. Quando na minha ordenação presbiteral eu escolhi que todos sejam um, eu não imaginava que fosse me comprometer tanto assim, né? Fazia parte de uma experiência ali naquela época, na paróquia e tudo mais, mas vi que aquilo foi tornando-se minha própria vida, né? Essa certeza da comunhão, da unidade, da busca dessa unidade, que de uma certa forma o Papa agora com o Fratelli Tutti, né, lembra que essa unidade tem que se estender não só entre os cristãos, mas também a todo mundo, né, de procurar ser sinal para o mundo inteiro, né? E nesse aspecto eu aprendi desde a minha formação inicial, quando eu fiz ali em São Paulo, estava fazendo a filosofia e tudo mais, tivemos ali o prior, o superior, assim, que falava muito disso, né? Do espírito de São Bernardo, que além da oração e do trabalho, que está muito ligado ao carisma beneditino, também São Bernardo teve assim, se sentir com a igreja, o sentir com a eclésia. E São Bernardo foi um homem apaixonado pelo Senhor, por Maria, e que viveu intensamente sua vida de mosteiro, porque ele acabou fundando mais casas que a própria casa-mãe, né? Então, um número de mosteiros. Mas, ao mesmo tempo, foi alguém que tinha assim, uma sensibilidade com a igreja muito grande. Precisava resolver questões de doutrina com Abelardo, precisava resolver questões também de coisa do Papa, contra de antipapas, etc. Precisava resolver questões da Terra Santa, da Cruzada, foi lá pregar. Precisava pregar para os jovens, ele foi lá na Universidade de Paris pregar. Então, alguém que tinha assim a sua preocupação com a igreja, sem deixar o seu trabalho, a sua vida monástica. Ele escreveu tantos livros, não sei como escreve, como escreve tanto assim, mas sentiu com a igreja do seu tempo, né? Com a igreja do seu tempo, com as preocupações da igreja, né? Que são diferentes hoje em algumas questões. Mas, ou seja, é de você estar justamente de um lado, vivendo essa comunhão, essa unidade, né? E a gente sente muito quando nós somos divididos, né? Como nós somos separados. Eu comentava com o Dom Roque esses dias. Nós temos algumas reuniões do diálogo interreligioso, né? Onde falamos com os cristãos e também com não cristãos. A gente vê uma sede tão grande de estar junto, de respeito à Igreja Católica, né? Muito grande, né? Então, ou seja, esse carisma que nós trazemos conosco, né, é muito importante, né, essa comunhão, e às vezes se sente muito quando há divisões entre nós, né? Bobagens que se falam, que se separam, tudo mais, que nos dividem com certas situações, né? Mas faz parte um pouco da cruz. E ao mesmo tempo sentir a igreja com as suas necessidades, né? Então, ou seja, você tem que estar atento àquilo que se passa em relação à igreja, aquilo que o Papa sofre, aquilo que a própria diocese também, né? As questões todas que vão acontecendo, né? E ver como é que nós podemos servir, de que maneira nós podemos servir. Se às vezes não se pode fazer nada, menos a oração, né? A nossa atenção, tudo mais, essa preocupação, né? E ser como igreja, estar unido, estar nessa comunhão, nessa busca, né? Sentir realmente essa necessidade, né? Muita coisa não tem como decidir, não tem como resolver. Algumas coisas que acontecem, que falam, que os meios de comunicação dizem e tudo mais. Mas cabe a gente estar trabalhando, estar fazendo a nossa parte, né? Sentir como. Eu queria fazer uma pergunta agora, é muito mais de cunho pessoal, né? Assim, aproveitar como o padre falou, e pedir um conselho de pai, né? De pastor, no sentido de que, para mim, pensando nos meus irmãos, e um pouco mais agora para nós leigos, né? Consagrados no olhar misericordioso,
qual conselho o Senhor poderia me dar, nos dar, para mim, né, para eu que quero alcançar a santidade, que busco lutar pela santidade, qual conselho o Senhor me daria, né? E estendendo para todos os meus irmãos, assim, nessa busca, nessa sede, o Senhor até acabou de comentar nessa sede, nesse amor que inquieta, nesse amor que provoca, que não deixa a gente ficar no lugar, né? E o mundo está aí dizendo tudo ao contrário, e a gente está sempre... Quando eu descobri que a truta, para sobreviver, tem que nadar contra a correnteza, eu falei, gente, eu sou uma truta, né? Nós somos trutas. Porque se a gente vai na direção da corrente, a gente morre, né? Eu, pelo menos, morro hoje. Então, queria um conselho de filha, né? Assim, que o Senhor poderia, vendo no Senhor a pessoa de Cristo, o que poderia me dizer, estendendo para todos os meus irmãos? Bom, eu creio que vocês estão no caminho da santidade, né? Eu creio que cada um que está aqui, cada uma que está aqui porque além do chamado misterioso do Senhor, que colocou vocês aqui juntos, antes do chamado, tinha um chamado da santidade para cada um, né? Cada uma de vocês, né? Ou como leiga, ou como casados, ou como solteiros, ou como religiosos, ou como consagrados, enfim. Cada um é um chamado, mas esse chamado à santidade, e que, é claro, a importância de estar muito atento aos sinais, né? E não se deixar enganar pelos sinais, que o demônio não é tão feio como eles falam, pode ser muito bonito às vezes, parece muito bonito e charmoso para nos levar para caminhos errados, né? E parece que é uma coisa boa, né? Que a fruta, né? Olha que beleza que essa fruta você pode comer à vontade de desobedecer ao Senhor, né? Então, é saber muito bem estar atento, agora ainda mais dentro de uma caminhada de comunidade, ainda mais quem tem uma coordenação geral, né? Moderadora geral, de estar muito atento a ver as preocupações, as escolhas, né? Isso para toda a comunidade e pessoalmente também, né? E uma das coisas que a gente, como tem responsabilidade, é nunca perder a simplicidade, nunca perder a simplicidade da vida da gente. A gente tem, assim, responsabilidades, mas necessitamos de ser criança, né? Ser alguém que se coloca nos braços do Senhor, né? E que faz experiência desse amor de Deus, né? Nesse sentido, São Bernardo, quando ele falava para os seus monges na sua casa, a pregação dele, grande parte foi sobre o Cântico dos Cânticos, né? Acabou não terminando de pregar sobre o Cântico dos Cânticos, tentaram acabar, mas não conseguiram terminar também. Mas ele pregava sobre o Cântico dos Cânticos para falar desse amor, né, das pessoas por Cristo, pelo Senhor, enquanto igreja. Eu queria também essa afeição, né, pelo Senhor, estar atento aos sinais para não se deixar enganar pelo maligno e, ao mesmo tempo, ter sempre a simplicidade de servir, né? No que tange essa questão do servir, aquilo que o padre Alexandre comentou é algo impressionante para a gente de fato, né? Como o Senhor faz tanto, né? E para tantos. E esse fazer, assim, é algo que nós buscamos aqui, né? Todos nós queremos fazer mais para Cristo. Mas muitas vezes no nosso dia a dia é difícil ver esse sentido espiritual, né? Nas coisas, se uma simples canetada, né? Imagino que tenha dias que o Senhor não faça visitas e fique só no escritório, só escrevendo, assinando. Como trazer nesse cotidiano, né? Esse apostolado também no cotidiano, né? Porque isso faz parte também do nosso carisma, né? E eu vejo como... Eu sei que o Senhor, com certeza, tem uma vida espiritual muito regrada, né? E, ao mesmo tempo, o Senhor está em todos os lugares, né? Algumas semanas atrás, eu estava em São Paulo, passei em Cachoeira Paulista. Vamos passar na Canção Nova. Tá tendo mensagem? De quem? Dom Urani. Eu vim em Cachoeira Paulista contra o arcebispo. Minha primeira saída do Rio de Janeiro. Essa segunda. O dom da onipresença também que eu quero ter. Então, como o senhor vê, né? Nós como leigos, especialmente, né? Porque a rotina nos consome, né? É você fazer de cada coisa algo que você vê o sobrenatural. Mas eu tenho que fazer uma assinatura, né? Uma assinatura, às vezes dá tempo de ler tudo, às vezes não dá tempo de ler tudo, não.
Mas eu sempre, eu vou assinar lá uma Sanasi Hadith, né? Assim, eu falei, puxa, você vai fazer um bem danado para esse casal, né? Eles vão fazer, vão dar um passo com essa minha assinatura aqui de que eles queriam dar tanto tempo, né? Ou então eu vou assinar uma provisão de um padre, né? Então, até tem uma caneta especial para assinar essas coisas assim, especiais ali, né? Porque eu só uso aquela caneta assim, né? Que ganhei um dia uma caneta especial mais cara, assim, né? Fica lá na minha mesa, fica lá, né? Quer dizer, esse padre, quanto bem vai ser para o povo, para o padre, desejando que faça tudo bem ali. Ou seja, de fazer de cada ato assim que é corriqueiro, de fazer um ato extraordinário, vendo quais são as consequências daquilo. Assim como também, quando tem que assinar alguma coisa que é doloroso, quer dizer, é uma coisa que eu não gostaria de fazer, de assinar isso, que é muito dor, vai causar dor a alguém, né? Mas é necessário, é importante, rezo para essa pessoa, tudo mais, não é? Então é dessas coisas que você vai fazendo de cada ato, mesmo burocrático, né? Uma coisa de orar, uma vida de oração. Aquilo que nós aprendemos com os antigos monges do deserto, ou seja, de nunca parar de rezar, né? Rezar sempre, né? Então você acaba rezando em cada momento, em cada instante. Você precisa ter momentos de oração, claro, mas ao mesmo tempo tudo que você faz rezando, né? Não que você faz rezando verbalmente, né? Com uma palavra, mas você faz rezando naquele momento que você está utilizando aquilo ali, não é? São coisas assim que você vai vencer. Passa, por exemplo, uma coisa que eu faço muito, de viajar, de sair para uma celebração. Na viagem, claro que eu respondo mensagem, eu durmo, mas eu vejo muita coisa também, muita coisa do lado, né? Então, a gente vai rezando para aquelas pessoas que a gente está vendo, e situações, às vezes, bastante degradantes, pessoas de rua, tantas situações, e você fazer naqueles momentos de oração também. Quer dizer, você só pode fazer isso quem tem tempo de oração também, né? Então, e quando você tem a oração formal, né? Então, você tem aquele tempo de oração mais formal, de você trazer consigo tudo aquilo que você viveu naquele dia, ou vai viver naquele dia, ou está vivendo naquele momento, tudo mais, onde você traz consigo as intenções todas, né? Então você faz da vida uma oração. Então você não sente que você está fazendo esforço de estar em todos os lugares. Não sente que você faz disso uma alegria, um prazer, né? Tem uma pergunta, dona Ani. Eu sei que pode dar um livro isso aí, mas para o senhor, quais são as maiores alegrias, né, de um sacerdote, e quais são as maiores dores de um sacerdote? Eu creio que as dores são quando nós temos divisões, temos separações, pessoas que falam contra a igreja, contra o outro, que dividem, né? Isso tudo é muito doloroso, né? E, ao mesmo tempo, quando a igreja é atacada, dividida, é machucada de diversas formas, ou por culpa da gente mesmo, ou de outros, né? Acho que são dores que a gente vai sentindo, né? E depois, o terceiro momento é quando a gente sente com o povo também, que sofre muitas vezes tantas situações de dor, de sofrimento, seja por doença, seja por fome, ou então outras questões que aparecem e tudo mais. A grande alegria, né, que a gente tem é ver o caminho de santidade das pessoas, né? Quando assim, escuto histórias, né, das pessoas que venceram os seus problemas, venceram as suas dificuldades, né? Quantas histórias que eu escuto muito bonitas, né, de situações de pessoas que tiveram a vida pregressa muito difícil, né, muito complicada, e que o Senhor foi passando, foi atuando, viu uma vida hoje de entrega ao Senhor, de busca, de realmente a vitória de Cristo na vida das pessoas, né? Isso tudo te bendiz a Deus, né? E isso nos alegra muito, né? Nos dá muita disposição de continuar trabalhando ainda mais pelo reino. Obrigado. E tem histórias de santidade muito bonitas, viu? Que talvez não vá chegar à canonização, nem passar por processo de beatificação, né? Mas as histórias são muito bonitas, né? E o Rio tem muita gente santa,
muita gente santa, muita gente, né? Tanto idosos como de meia idade, como jovens, tem muita gente santa. Não parece muito no noticiário da Globo, mas tem. Eu estava pensando nisso agora. Isso não vira notícia, mas está aí, né? A Não. gente tem que fazer esses casos virem à tona para evangelizar através desses exemplos, né? Não sai na manchete do jornal, mas é uma realidade. O Rio não é só carnaval, praia e futebol, né? Não é a imagem, essa é a imagem que eles querem vender da cidade, né? É mais do que isso. Nossa, tem um povo que se sacrifica muito, que faz, que é generoso, que é disponível, tudo mais. Tem muita gente boa, né? Muita gente, né? Que passa por problemas sérios de violência, de pressão, de ir e vir, né? Quantas pessoas que sofrem com os filhos que foram mortos também. Muitas situações difíceis, né? O senhor falou muito de São Bernardo, e esse ano eu li aquele livro A Alma do Apostolado, que foi escrito por um monte de cistercienses. Chotar? Não, Chotar. Chotar. E aí ele falava da paixão de São Bernardo pela Santíssima Virgem. Agora uma pergunta mais cunho pessoal em relação ao senhor. Qual é o papel e o que Maria representa na vida do ministério do Senhor? A disponibilidade do sim, não é? De poder dizer sim ao plano de Deus, não é? Porque Deus tem um plano, né? E para que o seu filho pudesse vir para salvar a humanidade, escolhe a mulher lá do fundo da Palestina, né, para ser, né? E Maria diz o seu sim, né? Eis aqui a serva do Senhor, né? E desde o começo, né? Se eu for fazer uma memória, assim, tentar fazer um olhar retrospectivo da experiência mariana, eu me lembro ainda, na minha época ainda, que eu estava fazendo a catequese para a primeira Eucaristia ainda, na antiga matriz que estava sendo construída ainda na minha cidade. Eu lembro que do tempo que eu passava em frente ao de Fátima rezando, né? Depois, na época da minha vocação, Nossa Senhora Aparecida, tudo mais. Depois ela vai me acompanhando, Nazaré, em Belém, tudo mais, né? Então, mas a pessoa de Maria no seu sim, né? No fundo é sempre esse aspecto. E que se forem fazer um dia uma pesquisa das coisas que eu falei, vira e mexe, eu falo de Maria, de várias da história de Fátima, de Lourdes, de Guadalupe, mas acaba chegando no sim. Alguma pergunta sobre a vida comunitária? Dona Ani foi abade de mosteiro. Querem fazer alguma pergunta? Não tem problema de comunidade aqui, tranquilo. Tá, muito bem. Então, vamos então concluir com uma bênção final. Amém. Né? Agradeço aí toda a disposição, disponibilidade, né? Não pude visitar o Alto do Morro. Vai ter que voltar. Próxima vez a gente arruma uma charrete pro senhor, pra levar o senhor lá. Nem fui até o laguinho para andar de caiaque. Então, para a próxima. Né? Tem stand-up também, se o senhor preferir. Mas tudo isso eu fiz no meu tempo quando era mais jovem, né? Eu já sou um idoso, não posso fazer tanta coisa. Não, o senhor é jovem há mais tempo. Né? Se o senhor for no laguinho, acho que o senhor vai querer até pular da árvore, dona Ani. O nosso trampolim natural. Fosse outras épocas, né? Então, Deus nosso Pai, nós pedimos para essa comunidade, para que o Senhor continue conduzindo a todos, aquele que teve a inspiração, aqueles que levam adiante esse trabalho aqui na comunidade, para que o vosso nome seja bendito e seja louvado em todos os momentos, e que cada vez mais possa fazer o bem à vossa igreja, para que caminhe sempre mais, andando pelos caminhos da paz e da fraternidade. Abençoe a todos, abençoe que todos que por aqui passam, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.
Tudo por Jesus. Nada sem Maria.